Então, neste vídeo, vamos continuar estudando a regressão linear, vendo o algoritmo gradiente descendente, que é bastante utilizado em aprendizagem de máquina. Ele é utilizado para minimizar vários tipos de função. No nosso caso, vamos querer minimizar a função do erro. Então, considere que você tem uma função qualquer, aqui eu estou representando por j, θ0 e θ1, e estamos interessados em saber quais os valores de θ0 e θ1 que definem para essa função um valor mínimo. O algoritmo de gradiente descendente, o que ele faz é, partindo de valores iniciais para θ0 e θ1, por exemplo, você poderia iniciar os dois com valor zero, ele vai alterando, atualizando os valores de θ0 e θ1 de forma a reduzir o valor da função que você quer minimizar até que o mínimo seja alcançado. A gente pode ver aqui que, dependendo do ponto onde o algoritmo gradiente descendente inicia, ele pode ir para um mínimo local ou para outro mínimo local. O algoritmo ele funciona da seguinte maneira: você vai repetir até que haja convergência a atualização de valores de θ0 e θ1 usando um valor alfa, que é chamado a taxa de aprendizado do seu algoritmo, e determina o tamanho do passo que é dado em direção ao mínimo que está sendo procurado, e um valor aqui, uma derivada, em relação a θ0 e θ1, que justamente vai indicar em que direção você deve descer. É importante chamar a atenção que os valores de θ0 e θ1 eles são atualizados simultaneamente. Então você atualiza o valor de θ0, depois você atualiza o valor de θ1 em variáveis temporárias, depois esses valores são passados como sendo os novos valores para θ0 e para θ1. Note que se a gente atualizasse o valor de θ0 aqui, na segunda atualização, no valor de θ1, o novo valor de θ0 seria utilizado, e isso não queremos fazer. Então vamos tentar dar uma ideia de como funciona o algoritmo de gradiente descendente. Imagina que você começa num ponto θ1, que é esse ponto aqui, ó, e ele encontra a curva que você quer minimizar nessa posição. Olhando a derivada nesse ponto, podemos perceber que ela é uma derivada positiva. Então, na expressão que nós vamos usar para atualizar o valor de θ1, o valor da derivada sendo positivo, multiplicado por um valor negativo que está multiplicando a taxa de aprendizado, você tem um valor negativo, que é o valor que vai ajustar o valor de θ1 atual, ou sendo, trazendo o valor de θ1 para cá, para a esquerda, portanto se aproximando mais do ponto de mínimo. Se eu tivesse inicialmente selecionado um θ1 nessa posição, eu teria um ponto da curva aqui, ó, teria uma derivada nesse ponto negativa, e aí a derivada negativa multiplicada por menos a taxa de aprendizado alfa me daria um valor positivo, e eu ajustaria o valor de θ vindo nessa direção, da mesma maneira se aproximando do mínimo da função. Observe que a taxa de aprendizado ela tem a função de dar o tamanho do passo que a gente vai dar em direção ao mínimo que está sendo procurado. Observe que a taxa de aprendizado tem por função determinar o tamanho do passo que vamos dar na hora do ajuste do valor de θ1. Isso significa que se usarmos uma taxa de aprendizado muito pequena, daremos passos pequenos e demoraremos para convergir para o mínimo. Ao contrário, se utilizarmos um valor de alfa muito grande, podemos ficar saltando aqui de um ponto ou outro na função e eventualmente até divergir e não encontrar o mínimo local que está sendo procurado. Uma outra observação importante é que essa derivada aqui, ó, à medida que nós vamos nos aproximando do mínimo, ela vai diminuindo. Portanto, usar uma taxa fixa, uma taxa de aprendizado fixa, não significa que ela vai ter sempre o mesmo impacto no passo que você dá. Como ela é multiplicada por essa derivada, e essa derivada, à medida que você vai se aproximando do mínimo, ela vai diminuindo, essa
esse produto aqui também vai diminuindo à medida que você vai se aproximando do mínimo, conseguindo então a convergência que você está procurando. Vamos então ver como seria a aplicação do algoritmo de gradiente descendente para a regressão linear. Nós temos a nossa hipótese linear dada por essa equação. Vimos no vídeo anterior que a função de erro que utilizamos era essa, onde pegávamos a diferença do valor real da função com o valor previsto pela nossa hipótese linear. Pegávamos essa diferença e levávamos ao quadrado. Só que aqui, nós, para usar o gradiente descendente, usaremos não essa equação, mas uma equação bem parecida, que é chamada o erro quadrático médio. Então vai ser esta função que nós vamos querer minimizar para encontrar o melhor valor dos parâmetros θ0 e θ1 que minimizam o valor dessa função. Então vamos usar o algoritmo de gradiente descendente para minimizar a função de erro quadrático médio. Nós já vimos aqui, o que nós vamos fazer então é usar esse algoritmo considerando a derivada dessa função aqui. Então, derivando essa função, nós temos essas duas equações e basta então substituí-las na posição correta do algoritmo e executarmos o algoritmo gradiente descendente normalmente. Então, as funções de custo para regressão linear, como a gente utilizou a do erro quadrático médio, elas têm uma propriedade que elas são funções convexas. Isso significa que elas possuem um único ótimo global e nenhum ótimo local. Então não corremos o risco de encontrarmos numa execução do algoritmo gradiente descendente um mínimo local e depois numa outra execução encontrar um valor diferente, já que o mínimo que existe é o mínimo global. Então se a gente pensar como funcionaria esse algoritmo de regressão linear utilizando o gradiente descendente, imagina que eu tenho esse conjunto de pontos, inicializei os meus parâmetros θ0 e θ1 que me forneceram essa reta aqui em vermelho, e a cada passo da minha execução, o que eu faço é tentar ajustar esses parâmetros de tal forma que a reta produzida seja uma reta que melhor se ajuste aos dados que eu tenho. Na regressão que vimos até agora, tínhamos só um atributo x. Podemos aplicar a regressão linear também quando tivermos esse número maior de variáveis. Então, no caso do nosso exemplo, nós temos aqui 3 features envolvidas, x1, x2, x3, e vamos utilizar uma notação para identificar os elementos dessa tabela. Então, dizemos que x elevado a i corresponde à entrada do 10º exemplo de treinamento. Então, no nosso caso aqui, x elevado a 2 aqui entre parênteses, significa que nós estamos olhando o segundo exemplo da nossa tabela, formado pelos valores do atributo x1, 35.7576 e assim por diante, x2 igual a 3 e x3 igual a 34.32. Quando acrescentarmos o índice j aqui, estamos nos referindo à jésima feature do nosso conjunto, do nosso exemplo de treinamento. Então, por exemplo, x2, 3 significa que estamos olhando o nosso segundo exemplo ou no atributo x3 e, portanto, estamos querendo ver o valor correspondente a 34.32. Antes, quando só tínhamos um atributo, a nossa hipótese era construída através dessa equação. Agora, a nossa hipótese linear para esse novo exemplo, onde temos 3 features, é dado por essa equação. Generalizando, se temos um conjunto de exemplos em que eu tenho n features, a hipótese linear que estamos interessados vai ter esse formato. Então eu tenho para cada feature um valor, um parâmetro θ1 associado e mais esse parâmetro θ0, e essa equação então nos dá a hipótese linear que estamos interessados em aprender. Podemos simplificar a notação da seguinte maneira: defina um novo atributo x0 que vai ter valor igual a 1 em todos os exemplos do seu conjunto. Fazemos isso para usar esse atributo x0 aqui, associado ao parâmetro θ0. Dessa forma, podemos escrever essa equação usando
dois vetores, um correspondente a x e outro correspondente aos parâmetros θ, através de um produto de matrizes. Então a equação ou a hipótese linear, quando trabalhamos com várias variáveis, é dada por essa equação. Da mesma forma que no caso, quando tínhamos somente uma variável, no caso de multivariáveis, podemos usar também o algoritmo gradiente descendente. Note que a nossa hipótese linear é essa daqui, portanto os parâmetros que queremos aprender são θ0, θ1 até θn. A função de custo pode ser a do erro quadrático médio, considerando todos os atributos que estão envolvidos. E aplicamos o algoritmo de gradiente descendente da mesma maneira, tá? Atualizamos os valores de cada um desses θs que tem na nossa hipótese linear, tá? E essa atualização deve ser simultânea, utilizando uma taxa de aprendizado e a derivada da função custo que estamos utilizando. Para melhorar o desempenho do seu algoritmo de gradiente descendente, uma coisa que você pode fazer é normalizar os seus dados. Normalizar os dados significa que você vai colocar todos eles dentro de uma mesma escala. Então, se você tivesse, por exemplo, seus dados não normalizados, você pode convergir em direção ao ótimo global, mas isso pode demorar mais porque o caminho que ele vai fazer até encontrar, do ponto de partida até encontrar esse ótimo global, pode ser bastante demorado. Uma vez que você normaliza seus dados, esse caminho fica mais direto do ponto de partida até o ótimo global. Uma maneira de você normalizar os seus dados é considerar um intervalo onde seus atributos podem assumir valores e dividir o valor de cada atributo justamente pelo tamanho desse intervalo. Uma maneira alternativa que você pode fazer é normalizar utilizando a média. Então você vai subtrair o valor de um atributo da média de todos os elementos do seu conjunto de treinamento, com relação àquele atributo, claro, e vai dividir pelo tamanho do intervalo em que esses dados podem variar. Com isso, você vai ter uma normalização onde os seus atributos vão variar de -1 a 1. Como saber se o seu algoritmo de gradiente descendente, o valor de alfa, o valor da taxa de aprendizado que você escolheu, estão funcionando adequadamente? O que você tem que esperar é que à medida que você vai fazendo interações no algoritmo de gradiente descendente, você vai ter o seu erro sendo minimizado. Caso o seu erro em algum momento pare de minimizar, significa que você precisa alterar o valor da taxa de aprendizado, atribuindo a ela um valor menor. Como já dissemos antes, uma taxa de aprendizado menor faz uma convergência mais lenta. Então, neste vídeo, apresentamos a regressão e a utilização do gradiente descendente para resolver problemas de regressão linear.